A partir deste momento, estaremos transmitindo para o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites, palestra realizada por José Roberto Rogério. Boa noite, irmãos ouvintes da Rádio Fonte Nova. É com muita satisfação que estamos reunidos aqui nesta noite para refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Desde já, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui representando o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Desse modo, rogamos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e aos amigos espirituais para que o estudo desta noite possa ser proveitoso para todos nós, a fim de que possamos clarear o nosso entendimento, mas acima de tudo, os nossos sentimentos. O nosso estudo desta noite está baseado na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, intitulado Buscai e Achareis. Mais precisamente, o item Ajuda-te e o céu te ajudará, que está registrado em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Ao fazermos as nossas reflexões, nós iremos ater as palavras mais significativas que irão nos dar um entendimento maior e melhor sobre o que Jesus quis dizer realmente nesta passagem. Então, sigamos atentamente a leitura desta passagem. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Então, nós vamos iniciar as nossas reflexões partindo deste princípio, do buscai e achareis, lembrando que a fé está intimamente ligada a esta passagem, ligado a este pedido de Jesus. Estudando o Livro dos Espíritos, nós podemos identificar nesta passagem duas leis divinas, duas leis naturais, que é a lei do trabalho e a lei do progresso. Então, o buscar e achareis é um convite. É o convite para que todos nós possamos fazer a nossa parte dentro das nossas condições, mas acima de tudo, baseado nos nossos esforços, aquilo que nós empregamos para que nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos. E basta frisar, quando Jesus nos pede que nós busquemos as coisas, Ele está se referindo às coisas elevadas, as coisas do Espírito. E quais são essas coisas que ele se refere? Ele se refere às virtudes espirituais que todo espírito tem um compromisso de desenvolver enquanto se encontra encarnado. Então nós vamos estudar, refletir palavra por palavra daquelas que nós já mencionamos que são as significativas para que nós possamos ter esse entendimento mais ampliado. Então, quando Jesus diz para nós buscar, o que quer dizer essa palavra? Buscar quer dizer movimentar, ir de encontro, fazer um esforço, trabalhar. Então é isso que Jesus pede que nós façamos. E é aí que está incutida a lei do trabalho. Não o trabalho no sentido material ou de remuneração, mas aquele trabalho que vai fazer com que nós desenvolvamos a nossa inteligência, para que nós desenvolvamos os nossos sentimentos, as nossas virtudes e as nossas qualidades, eliminando tudo aquilo que vai servir de obstáculo para o nosso crescimento enquanto espírito. Então que nós, ao lermos esta passagem, não a levemos para o campo da matéria. Jesus pede que nós levemos este ensinamento para o campo do espírito, mesmo que esta passagem possa ser utilizada para que nós possamos conquistar as coisas materiais, fortalecendo os nossos objetivos enquanto aqui encarnados, que nós temos o compromisso para manter a nossa vida,
para desenvolver o nosso progresso, para prosperar enquanto indivíduo e enquanto coletividade. Já que buscar depende do nosso esforço, reflitamos agora em torno da palavra achar. Ao pensarmos nesta palavra, precisamos fazer as seguintes perguntas: o que procuramos? Aquilo que eu busco é útil? Aquilo que eu busco vai me fazer bem? Aquilo que eu busco vai fazer bem para o outro? Que muitas das vezes estamos mais empenhados em buscar aquilo que nos faz mal do que aquilo que nos faz bem. E quando achamos aquilo que tanto almejamos, na maioria das vezes vem acompanhado pela dor e pelo sofrimento, devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio. Lembremos da recomendação de Jesus: vigiai e orai. E o que vem a ser vigiai e orai? Vigiai quer dizer olhar em torno, prestar atenção à nossa volta, para que nós não pisemos em falso, não só para o nosso exterior, mas também observar o nosso interior, o que estamos sentindo, o que estamos pensando. Também devemos nos vigiar internamente. Somente dessa forma é que vamos conseguir fazer as escolhas certas e buscar as coisas corretas. Nos nossos estudos do Evangelho na Casa Espírita, aprendemos a seguinte diretriz: toda vez que formos pensar algo, sentir algo ou fazer algo, devemos nos questionar se o nosso pensar, sentir e agir está de acordo com a lei de amor e caridade. Se o que nós estamos dispostos a realizar contraria este princípio, esta lei, devemos anular em nós tudo aquilo que possa fazer mal, não só ao próximo, mas como também a nós mesmos. Falemos agora sobre a porta. A porta é a oportunidade ou as oportunidades que irão se abrir através dos nossos esforços, do nosso trabalho em prol do nosso equilíbrio e, consequentemente, da nossa felicidade. E essa porta se abrirá quando estivermos em comunhão com Deus, com Cristo e com o Evangelho. O abrir a porta quer dizer estar em sintonia, estar de acordo com as leis de Deus. Mencionamos no início que buscar e achareis está intimamente ligado com a fé. A fé, no seu sentido real, vem do latim fidelis. Não quer dizer só crença, quer dizer fidelidade. E essa porta só será aberta se formos fiéis às leis de Deus, cumprindo-as como devem ser cumpridas, perante a nós mesmos, perante o nosso próximo, mas acima de tudo perante as nossas consciências. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos o item que fala sobre a fé humana e a fé divina. A fé humana é a vontade de querer, a confiança em nossas qualidades, é a convicção de que algo terá o seu cumprimento em nossas vidas. Mas muitas das vezes existe no ser humano uma suposta fé, uma crença em si mesma, alimentada pela ganância, pela prepotência e pela arrogância, e que infelizmente prevalece acima das boas qualidades que todos nós também possuímos. A fé divina é a crença em um ser maior, que zela por todos nós e que nos proporciona tudo aquilo que nós temos necessidade. Desde que buscamos essa sintonia, desde que abramos, esta porta que há em nós, isto é, desde que nós permitamos que Deus faça parte de nossas vidas. Então nós devemos associar a fé humana à fé divina, porque nós não conseguimos nada em nossas vidas sem o auxílio de Deus. A partir do momento que nós insistimos em seguir adiante sem a presença de Deus, nós não vamos alcançar verdadeiramente aquilo que nós temos a necessidade real de conquistar. Porque nós podemos conquistar muitas coisas no campo material, mas nós ainda deixamos muito a desejar no campo espiritual, no campo emocional. Então nós devemos buscar, devemos achar e devemos abrir essa porta, entrando em sintonia com o mundo maior, entrando em sintonia com Deus nosso Pai, entrando em sintonia com Jesus, que é o nosso irmão maior, entrando em sintonia com essas leis que Jesus veio nos ensinar, para que nós pudéssemos fazer boas escolhas,
porque evoluir espiritualmente é fazer escolhas. O que Jesus nos mostra é como escolher direito, é como escolher acertadamente. Reflitamos agora sobre a palavra bater. Em sua essência quer dizer insista, faça o seu melhor, dê o seu máximo, não desista. Jesus nos pede para que sejamos perseverantes, que não desanimemos nos primeiros obstáculos, porque os obstáculos existem para que possam ser superados, que possamos aprender com eles e quando damos um passo atrás ou paralisamos, abrimos mãos deste aprendizado, da lição que eles possuem e que vão se somar às nossas conquistas e experiências. Como ainda somos espíritos infantis, o que mais fazemos é pedir. Pedimos a Deus a todo instante, a todo momento, e geralmente pedimos o que menos necessitamos. A base dos nossos pedidos é quase toda em sua totalidade de ordem material. Não é proibido pedir nada de material, mas é preciso colocá-lo no lugar certo na escala de valores. A matéria não pode ser a nossa prioridade. Ela é um instrumento de evolução, mas a prioridade deve ser o nosso espírito. Relembremos, portanto, o passo a passo da oração. Em que consiste uma oração? Consiste em louvar, agradecer e pedir. Mas nós, na maioria das vezes, mudamos essa sequência. Nós pedimos, quando lembramos, agradecemos e, na maioria das vezes, isso não acontece e não louvamos. Agradecer é ter gratidão, porque apesar de nossos erros e defeitos, Deus está nos amparando através da providência divina. E o que é a providência divina? A providência divina são todos os recursos que Deus disponibiliza para nós, que Ele movimenta para que todos nós sejamos atendidos dentro das nossas necessidades. A providência divina nos ampara com a sua misericórdia. Louvar quer dizer reconhecer a paternidade divina. Cumprir as leis de Deus não é elogiá-lo, porque Deus não precisa de elogios. O elogio só existe para incentivar nós, os seres humanos, para que continuemos dando sempre o nosso melhor. E Deus, sendo a perfeição infinita, não necessita desse incentivo, não precisa desse instrumento. Logo em seguida nós temos, lá na passagem, a palavra receber, ou algumas outras traduções também traz a palavra como dar. Da forma que Jesus coloca, quem lê ao pé da letra entende e espera que tudo será dado de forma instantânea, e não é isso que acontece. Não dissemos lá atrás que somos regidos pela lei do progresso e do trabalho? Então, dessa forma, se não estivermos trabalhando moralmente, desenvolvendo nossas qualidades e virtudes, os objetos de nossos desejos ficarão mais distantes de nossas mãos e de nossos corações. Este pedi e se vos dará, ou pedi e obtereis, será concedido a todos nós através do nosso merecimento. Não é um movimento de troca com Deus no sentido de, se eu fizer isto, Deus irá me dar aquilo. Não é dessa forma, porque em tudo Deus observa as nossas intenções. Se a nossa intenção for verdadeira e sem segundas intenções, estaremos aptos a receber aquilo que desejamos, porque já estaremos nos esforçando em praticar a lei de amor e caridade para conosco e para com o nosso próximo. Enfim, quando não entendemos que os ensinamentos de Jesus fazem parte de um processo e que não são palavras mágicas de onde as coisas surgem do nada, iremos cair na descrença e, o pior, revoltaremos contra Deus, porque pedimos a Ele e nada acontece. Devemos levar em consideração também, como dizem no popular, que tudo vem no tempo de Deus e não no nosso. Por que será? Porque ainda não temos a maturidade, a necessidade ou o merecimento para usufruir equilibradamente, com caridade, com justiça, esta conquista, do que tange as coisas materiais, ou que ainda não desenvolvemos adequadamente as nossas virtudes, que deve ser o nosso maior alvo e o nosso primeiro objetivo nessa busca
de equilíbrio espiritual, nessa busca de realização pessoal que todos nós possuímos. O Espírito Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, na lição 83, intitulada Não te quietes, analisando os versículos aos Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 6, nos esclarece para que ninguém esteja inquieto por causa de coisa alguma, porque a inquietação gera calamidade. E nós ousamos completar a fala de Emmanuel no que diz respeito às nossas reflexões de hoje, que também gera ansiedade, porque a ansiedade obscurece o nosso discernimento, e sem discernimento não sabemos o que buscamos, o que pedimos, o que procuramos, e muito menos encontraremos ou acharemos o que desejamos, porque em nossa vida se apresentam várias portas e nem todas nos levam a um destino feliz. E o que receberemos através delas não nos satisfará verdadeiramente, a não ser momentaneamente. Aprendemos que através da doutrina espírita nós somos espíritos criados simples e ignorantes, isto é, convidados a construir a nossa própria felicidade através do livre-arbítrio, atendendo todas as leis divinas gravadas em nossas consciências. E a recomendação do Cristo é: buscai e achareis. É de caráter urgente para todos nós, porque ainda insistimos em buscar coisas que não se alinham com a sua mensagem. Quando Allan Kardec atualiza esse conceito para nós, para que o nosso entendimento possa ficar mais fácil, sem desviá-lo da sua essência, com o item ajuda-te que o céu te ajudará, nos revela uma lei mais justa e equânime, mais igualitária, em que todos, sem exceção, possuem a mesma oportunidade perante a Deus. Basta que se empenham e façam as melhores escolhas. O Espiritismo também nos revela a todos, que todos somos iguais perante a criação divina. E se há diferenças materiais em relação a nós, é porque existem também diferenças espirituais e intelectuais. O que somos hoje é o que temos hoje, aliás, e o que temos hoje é fruto dos nossos esforços ou da falta dele. Não existe injustiça. Não culpemos a ninguém a não ser a nós mesmos. Se não conquistamos as coisas, tanto do espírito quanto da matéria, esta desigualdade é simplesmente aparente. E ela existe porque cada um de nós tem um tempo de criação, não fomos todos criados ao mesmo tempo. Além daqueles que, aproveitando mais as oportunidades, através da boa vontade bem direcionada, estes buscaram realmente o que valia a pena, achando aquilo que verdadeiramente garantiria a sua real felicidade. E para finalizarmos nossas reflexões, os nossos estudos, enfatizamos que, sob o ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedis bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados às vossas próprias forças e às vossas próprias quedas que tereis. Serão a punição do vosso próprio orgulho. Então, esse trecho que conclui, extraído aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos relata e nos retrata que nós somos inteiramente responsáveis por aquilo que nós buscamos, por aquilo que nós conquistamos e que deixamos de conquistar. Jesus já trouxe todas as orientações, todas as dicas para que nós pudéssemos cumprir com esse pedido que Ele nos fez, que é de buscar e achar, em busca da nossa realização pessoal e espiritual. Com isso, nós agradecemos a oportunidade, mais uma vez estamos aqui trazendo a palavra do Evangelho. Agradecemos mais uma vez o espaço cedido ao grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites e agradecemos a oportunidade
de trazer também, além da mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina espírita, que tem um compromisso de esclarecer e consolar. Agradecemos a Rádio Fonte Nova, agradecemos os nossos irmãos ouvintes e que todos possam ter uma ótima noite e que nós possamos refletir verdadeiramente em cada um desses ensinamentos, dessas reflexões, para que nós possamos, quem sabe, conseguir colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que Jesus nos ampare e nos proteja, todos nós, hoje e sempre. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites.